Então, eu gostaria, assim, de começar a nossa aula aqui e já problematizando o professor Gadiego e os alunos, o professor Mário, que está aqui presente também, fazendo uma breve citação, tá, de uma obra que eu gosto muito. Estou aqui com um exemplar em português hoje, que é essa obra do Borges, né, Ficções, e tem um texto aqui que, na minha visão, humilde opinião, pelo menos é o meu texto preferido do Borges, que é o Sul, né? E nesse texto, Borges ali traz um recorte, né, citando o Van Daalman, que é o personagem central da história, que caminhando pelas ruas de Buenos Aires, enfim, né, depois ele vai se aventurar um pouco, né, eu não vou contar o final do conto, como que ele acaba, né, e o que poderá ter acontecido com o Daalman, porque existem, né, interpretações, mas eu gostaria de destacar aqui um trecho que é um momento em que ele está andando, né, por Buenos Aires e ele lembra, então, de repente, que num café da Rua Brasil, certo? Havia um enorme gato que se deixava acariciar pelos clientes como uma divindade desdenhosa. Ele entra nesse café, o Juan Dalman, e lá estava o gato adormecido. Então ele pede, né, uma xícara de café, adoça este café lentamente, prova-o e pensa, enquanto alisava o pelo negro do animal, do gato, que aquele contato era ilusório e estavam como que separados por um vidro, porque o homem vive no tempo, na eternidade do instante. Então, partindo dessa ideia de que nós somos seres históricos, né? Nós possuímos cultura, nós não vivemos num instante, nós passamos e muitas vezes somos nostálgicos ou vivemos ansiosos, né, pelo futuro. Eu queria, né, lançar essa provocação aqui, o professor Gadiego poderá tranquilamente, né, falar sobre essa questão, ou seja, nós somos seres históricos, somos seres culturais, somos atemporais, né, no momento em que construímos cultura, porque é o que fica, é o que permanece. Mas, ao mesmo tempo, a cultura muda, né, constantemente. Como que, como que você, professor Diego, percebe essa historicidade da cultura, essa nossa passagem, né? Esse nosso transcurso? Somos diferentes daquele gato do Borges, né? Que vive no presente. Nós não vivemos o presente, né? Nós vivemos nostálgicos, nós vivemos ansiosos, né? Pelo futuro. Será que é por isso que nós produzimos tanta cultura? Será que é por isso que nós nos preocupamos com a nossa identidade, né? Aí eu fazendo essa provocação, né, passo a palavra ao amigo aí que com certeza vai falar sobre o seu trabalho, sobre identidades, né, sobre cultura e vai refletir um pouco aqui sobre essa questão. Obrigado, professor Jeremias. Primeiramente, quero agradecer o convite e dizer que é uma alegria grande e é recíproca essa questão de que a vivência também com o professor me proporcionou um crescimento grande também. O professor é um conhecedor profundo dessa área da história que se envolve com a cultura. Então, no meu caso, que tem uma formação da música no primeiro momento, né, que depois começo a expandir para outras áreas, né? Sinto essa necessidade, mas eu sou apenas para
colocar um panorama um pouquinho para vocês, eu sou músico desde os meus 14 anos de idade. Então, a música ela entrou na minha vida muito antes mesmo da academia, de pensar em um estudo formalmente. Eu sempre fui músico, né? Então, já venho dessa coisa de ser um músico prático, que vivenciou essa questão da música na região sul do Brasil, com uma identidade, uma cultura muito específica, uma rigidez em um determinado formato de pensamento quando você pensa em música e cultura, né? Então eu trago tudo isso numa vivência de quem viveu isso na prática, primeiramente, para depois começar a compreender um pouco desse processo, né? Que é o que vai o que nos faz enquanto artista, enquanto presente dentro de uma ideia, de uma perspectiva de cultura, né, ou de identidade que a gente traz aqui do Sul, né? Então isso são coisas que eu fui querer começar a estudar depois, né, professor? Justamente porque eu sentia a necessidade de muitas coisas que eu tocava, dos gêneros como a milonga, a chacareira, esses gêneros que a gente cresceu tocando aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente percebia que era uma coisa muito além do Rio Grande do Sul, né? Então, em tempos onde a ideia de nacionalismo se fortalece baseado em questões estranhas, né? Uhum. Onde essa coisa do diferente ou da diversidade, do hibridismo, que falar em cultura é falar em hibridismo, né? Então, se a gente não tiver hibridismo, se a gente não tiver mistura, como que a gente pode falar em cultura? E a gente vê pessoas, grupos, atualmente falando em purismo dentro da cultura, ou de uma perspectiva trazendo isso para uma perspectiva de nacionalismo. Então, são coisas estranhas, né? Porque não existe cultura sem mistura e sem aceitação do outro, né? Sem Então, diversidade, né? de diversidade. Então, como que se faz cultura? A cultura ela está aí, ela foi imposta de diferentes maneiras, muitas vezes à força, mas essa mistura aconteceu quando a gente pensa nessa questão da América, né? Então, acho que todo mundo sabe um pouquinho de como foi esse processo. Então, a minha relação ela vem se estabelecer, né, nesse sentido de começar a pensar sobre esses temas posterior à minha prática mesmo, enquanto músico, enquanto artista, né? Então, acho que... E aí, quando eu adentro na história, eu consigo, de uma certa forma, adquirir argumentos para compreender e falar um pouquinho mais sobre essa coisa que muitas vezes eu já vivia a manifestação artística, musical, mas às vezes sem entender muito de como todo esse processo se dava, né? Então, voltando à provocação inicial do professor, né? Então, acho que quando a gente pensa em cultura, a gente tem que pensar em hibridismo, a gente precisa pensar nessa questão da mistura e a gente precisa reconhecer quais são esses agentes importantes desse processo, né? Então, nós gaúchos, a gente precisa entender qual foi a importância do indígena nesse processo todo, qual foi a importância do africano nesse processo todo. Então, acho que pensar e se compreender dentro de uma perspectiva identitária é reconhecer e ter consciência desses elementos, né, professor? Então, acho que esse é um ponto principal e que, infelizmente, eu fico triste porque a gente está no século XXI e a gente vê uma ideia de separação e não uma ideia de compreensão e de valorizar essa diversidade na própria formação da nossa própria cultura, né? Do nosso ambiente cultural como um todo, né? Então, eu acho que quando a gente vai tratar do tema cultura é uma coisa muito séria, porque a gente precisa pensar sobre diferentes elementos, né? E aí a gente vai precisar enfrentar os nossos preconceitos em algum momento, de alguma maneira. E acho que isso aí é uma coisa importante para as gerações que estão vindo agora, porque a gente está vivendo um processo assim muito
é uma carga de informações muito grande, que às vezes essas informações, muitas vezes, elas são ideias jogadas aí, que muitas vezes as pessoas acabam assumindo aquilo como informação, mas para a gente que trabalha com a história, a gente sabe a importância de contextualizar isso e realmente costurar isso dentro desse processo todo para compreender realmente o que é, porque uma coisa é certa, existe o fato do que realmente foi, o que é, e existe uma ideia que ela vem sendo transformada e que atualmente muitas vezes a gente vê isso sendo contado de uma maneira diferente. Então hoje a gente vive um momento que da pós-verdade mesmo, onde está tudo os conceitos, inúmeros conceitos estão surgindo aí, estão por aí, né? Estão circulando. Mas e como que a gente faz para realmente construir uma ideia, a história, uma perspectiva histórica realmente que ela não se perca, né? Dentro desse processo todo, que ela realmente esteja conectada a um processo que eu não digo assim do que exatamente foi, mas que tem uma fidelidade, uma consciência histórica realmente, né? Tem um comprometimento com isso. Acho que nós historiadores a gente precisa. Eu comecei a compreender isso desde que eu comecei a me envolver com a história, a seriedade que é você tratar realmente de estudar isso, de entender esses processos, como tudo isso vai sendo construído ao longo do tempo, né? E isso é uma coisa que eu acho que as pessoas, de uma maneira geral, precisam pensar muito e refletir muito, né, sobre isso, né? Então, em tempos que a gente vive, onde parece que o isolamento é uma prática, né? A gente precisa compreender como que cultura, como que sociedades, como que tudo isso se constrói a partir do involucramento, né? É a partir da mistura, é a partir de todo esse processo de encontro, né, realmente de culturas, é isso que realmente constrói sociedades, constrói culturas específicas de cada lugar, constrói identidades, né? E aí é um debate que a gente tem que é complexo e é profundo, né? Mas que a gente vai tentar de alguma forma tentar colocar alguns pontos aí, professor, aí a gente vai discutindo aí junto com o Arthur. E desculpa que eu esqueci de saudar todos os alunos, né? Uma boa noite a todos vocês, de diferentes disciplinas. Espero que a gente consiga, falando de mim aqui, consiga de alguma maneira contribuir com vocês aí nessa jornada. Obrigado. Não, e dizer também, né, o professor Gadiego fala da diversidade, né, e da mobilidade da cultura, que está sempre em movimento. Dizer que, além dos nossos alunos, né, brasileiros, né, aqui da FEMA, nós também temos intercambistas aqui no nosso componente, né, da Argentina e do Paraguai. Nós temos também alunos de universidades aqui da América Latina, né? Então, é uma troca constante que acontece aqui no nosso componente. E tentando contribuir com a fala do professor Gadiego, perfeita a sua fala, também a questão da historicidade, né, professor Gadiego? Porque, veja bem, né, o senhor coloca muito bem essa pluralidade, né, e a complexidade de se perceber, de se discutir, né, a cultura. E por esse motivo, às vezes, nós precisamos compreender os conceitos a respeito da cultura para a gente poder pensar a nossa própria cultura saindo um pouco fora, digamos assim, do senso comum, o que a gente costuma fazer quando não está dentro da academia, né? Eu também, citando a música, né, que sempre esteve presente, né, na minha vida desde a infância, no momento que você vai para a universidade, você começa, né, a tomar conhecimento de alguns conceitos e algumas provocações, né, e a história faz muito isso. A gente vai buscar
através desses conceitos e da historicidade, compreender o porquê das nossas práticas culturais, né? E explicando aqui para os nossos alunos, né, a historicidade seria a busca por uma verdade histórica, né, por uma comprovação, digamos assim, um entendimento, né, um pouco mais palpável, né, do porquê que nós realizamos certas práticas. E aí, trazendo isso para a nossa discussão, né, aqui do Rio da Prata, do Rio Grande do Sul, da nossa identidade, né, o professor colocava muito bem que, às vezes, nós nos fechamos, né, e nós não queremos aceitar essa diversidade, nós achamos que a cultura é pura, né, que a cultura é única, no entanto, às vezes nós queremos nos relacionar, né, nos identificar, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, com os países latinos, né, com a cultura uruguaia, com a cultura argentina, né, e nós buscamos essa proximidade, às vezes até nos afastamos um pouco, né, do centro do Brasil, né, vivemos uma outra história e buscamos, né, resolver esse nosso conflito, né, identitário e cultural. E a sua pesquisa, né, professor, através da música, ela também foi evidenciando, né, academicamente, que nós não temos uma cultura pronta, fabricada, né, por assim dizer, né? A cultura ela acontece livremente. Eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho da sua tese, como que através da música, né? Então, o senhor foi comprovando essa questão da pluralidade, do encontro, da diversidade, que forjaram, né, a nossa identidade aqui no Rio Grande do Sul. Bom, professor, acho que deu um barulhinho aí. Tem o professor Mário, acho que ele Professor Mário, por favor, professor Mário. Tá bom, boa noite, professor Gadiego. Boa noite. Satisfação em tê-lo conosco nessa matéria tão pertinente, numa temática tão pertinente, na qual eu atuo juntamente com o professor Jeremias. Também uma satisfação ao professor Jeremias de trabalhar ter provocado essa reflexão na noite de hoje, né? Da mesma forma, aos estudantes acadêmicos dos mais diversos cursos, bem como os intercambistas de outras universidades que estão conosco nesta matéria. Professor, ao lhe ouvir, e também agora ouvindo as provocações, a reflexão do professor Jeremias, me parece que gostaria de apenas acrescentar e ouvi-lo também sobre isso, né? Quando na modernidade a gente sempre pensa, estou falando agora pensando a partir da modernidade, se constituiu uma ideia de que cultura se constitui dentro de espaços territorialmente ou geograficamente mais ou menos definidos, né? Como uma língua, uma moeda, um estado e outros aspectos assim de uma constituição dentro de um determinado país, de um território claramente definido. No entanto, aqui nós passamos por essa experiência, por exemplo, a figura do gaúcho, né, que já transcende as nossas fronteiras, né? E gostaria de ouvir um pouco assim como é que o professor Gadiego avalia esse percurso desta ideia da correlação entre formação cultural, cultura, fronteira e novas possibilidades daquilo que nós chamamos, teoricamente, num artigo que eu tenho produzido, dessa ideia de zonas de fronteiras, não mais de fronteiras fixas, mas esse processo de intercâmbio, interrelação. E falando especificamente de música, nós temos uma experiência muito interessante aqui em Santa Rosa, que é o Musicanto Sul-Americano de Nativismo, que integra vários países. O Musicanto já tem uma longa data e que se serve da música, da produção musical, da expressão cultural como uma das possíveis formas de integração multi, inter e transcultural. Então, essa ideia da cultura com fronteira, cultura, nesse contexto também de integração que nós estamos vivenciando. Também, só a título assim, de pensar a temática nessa perspectiva. Obrigado.
Obrigado, professor Mário, pela pergunta e pela colocação. Acho que esse é um dos assuntos que eu considero assim muito pertinentes, né? Principalmente quando a gente vai pensar o nosso contexto cultural sulino, sul-americano, platino, digamos assim, que transcende essa questão justamente de uma fronteira política, né? Então, eu acho que realmente a gente tem a primeira perspectiva e que ela já ficou para trás, né? Que era aquela ideia de você querer ressignificar a cultura de uma determinada sociedade a partir de fronteiras físicas e políticas, mas isso já foi superado e já existe muito debate sobre isso, de que não existe possibilidade de você impedir essa relação de que a cultura ultrapasse esses limites, né? Então, por isso que quando a gente fala em fronteira, né? A perspectiva de fronteira, ela tem sido muito estudada dentro da história, né? Inclusive, o nosso programa aqui da Universidade de Passo Fundo, ele trabalha muito com essa perspectiva de pensar a fronteira, não nessa perspectiva justamente de divisão, mas justamente de envolvimento, né? De relacionamento, né, professor? Então, a gente sabe muito como que a gente tem refletido muito sobre esse aspecto, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é superar a perspectiva da ideia de que a cultura ela se localiza ou se identifica a partir de uma forma relacionada a uma fronteira política. Isso está por terra, né? Não existe. Aqui no Sul, a gente compartilha inúmeras coisas, né? Se a gente for pensar assim, culturalmente falando, falar da música, que é uma coisa, que é uma das áreas assim que eu já me dedico há bastante tempo, né? A gente compartilha gêneros musicais que eles estão presentes na Argentina, no Uruguai e no Brasil, no Rio Grande do Sul, como é o caso da milonga. E daí, como que a gente vai fazer com essa questão? A gente vai dizer que a milonga é o que? Argentina, uruguaia, é gaúcha, né? Então, aí que vem essa questão da identidade, né, e da fronteira como um lugar, né, de fricção realmente, né? De aceitação, de conflito. E quando eu falo fricção, é justamente essa questão de que a fricção, ao mesmo tempo que diferentes grupos sociais se relacionam, cada um acaba se apropriando de elementos do outro, né? E isso vai ser uma coisa importante para a formação e para o desenvolvimento, o avanço da cultura de determinado lugar, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em fricção musical, isso é muito presente nos gêneros musicais, né? A fricção, ela tá a bossa nova, quando ela se mistura com o jazz, ela gera uma outra sonoridade, ela dá um passo além, né? Então a gente tem o choro, a gente vai ter o samba, aí quando a gente tem a bossa nova, nessa perspectiva de uma relação que já tem um diálogo com o jazz norte-americano, a gente vai ter um processo de troca, né, de informações, e isso alavanca esse gênero, e isso não fez com que a música perdesse a sua identidade, a sua brasilidade, não, pelo contrário, só agregou elementos. Então, acho que esse é um dos pontos para a gente refletir desse aspecto, né, da cultura como para além das fronteiras, né, geográficas e políticas, né, mas a cultura como um ambiente social híbrido de relacionamento, de reconhecimento, né? E aí eu trato muito disso na minha tese, e que foi um conceito que eu busquei trabalhar bastante, que foi o conceito de fronteira musical, né? Que é justamente isso, que vem a ser o que esse ambiente de alteridade, de relacionamento entre os artistas, né? Isso está muito além de uma identidade nacional, né? Está muito além do sujeito ser brasileiro, ser argentino, ser uruguaio. Eu posso criar uma identidade
muito maior, às vezes, com um músico argentino e uruguaio do que com o próprio músico brasileiro, ou gaúcho, digamos assim. Então, nesse aspecto, muitas vezes o lugar geográfico ele não representa muita coisa, né? Agora, o que representa? Esse ambiente simbólico de relacionamento, de aceitação das diferenças, né? E que eu acho muito interessante, né? Que aí tem um conceito que o professor Talgolin discute, que eu acho até interessante de colocar para vocês, que é o conceito de fronteiridade, né? Onde ele vai dizer o seguinte, eu vou ler na íntegra, que eu acho que é muito importante. A fronteiridade é a escolha de um mundo utópico em que a gente se involucra, que a fronteira nos ensina. Então, a fronteiridade é uma vivência elevada de alteridade. A importância do outro na formação do eu humano. É uma escolha, antes de tudo, a fronteiridade. É uma escolha moral, ética, ideologicamente humanista. É escolha estética, ideia comum de nacionalidade, mas que representa muito mais. Representa uma continentalidade. Essa continentalidade está inserida num conceito maior, que é um conceito de humanidade. Então, acho que é muito maior, né? Então, quando a gente pensa essa questão de pensar cultura, é pensar muito além desses elementos políticos, né? E geográficos que muitas vezes a gente que estraçalhou com muitas culturas mundo afora, né? Quando houve essas divisões, né? Que divide a cultura, ela não pode ser dividida dessa maneira aí, nunca vai poder ser dividida de uma maneira absoluta, dizendo assim, aqui começa, aqui termina uma coisa, aqui começa a outra, né? Não, é muito pelo contrário. É um ambiente que, em alguns momentos, ele avança mais para um lado, em alguns outros momentos, ele avança mais para o outro lado, em outros momentos, ele entra em acordo, em outros momentos, ele entra em conflito. E é a partir de todo esse processo, de todo esse pluralismo, né, que a gente vai construindo esse processo cultural e identitário. E aí eu tenho mais uma coisa interessante que eu gostaria de falar e que eu acho que eu quero citar o Atahualpa Yupanqui como um dos primeiros artistas sul-americanos a desenvolver uma consciência do que poderia chamar de um resgate identitário, né? Que é o quê? Que é pensar o que é o maior patrimônio do sul-americano. É a ancestralidade indígena e africana. É perceber que esse sujeito que está ali, né, nesse momento, naquele momento, nesse momento, ele só está ali porque tem todo um processo ancestral, cultural, que se fez presente para se construir aquilo que está ali presente, né? Então, acho que o Atahualpa Yupanqui ele é um dos primeiros a pensar a produção da musical, a pensar a música que ele estava fazendo e perceber que essa música ela só tinha sentido se ele valorizasse esses aspectos que vieram muito antes dele. Então, acho que a questão do resgate da identidade é isso, é a ancestralidade, é a importância da ancestralidade no processo, né? É ter isso como um patrimônio, né, cultural forte. Eu acho que o patrimônio cultural nosso aqui, sul-americano, ele está muito baseado nessa questão, né? Indígena e africana, claro que europeia, mas acho que a gente, ao longo dos anos, a gente sabe que a gente teve uma valorização muito maior da cultura europeia e é preciso que a gente vá desconstruindo isso e coloque, por exemplo, a importância dessas outras culturas nesse processo todo e que eu posso dizer assim, é um processo que tem reflexo na música, tem reflexo na cultura, para a gente saber, pensar que o chimarrão, a gente sabe que tem essa influência indígena, mas o seguinte, é a gente pensar que esse processo ele tem uma importância na construção da sociedade que a gente vive hoje, da nossa sociedade como um todo, né? Não é só numa questão específica musical, é muito maior que tudo isso, né? Então, professor, para não me estender muito, eu acho que esses são alguns conceitos, né? E eu venho
por fim, para encerrar, eu trabalho com um conceito que eu venho chamar de fronteirismo, né? Que eu trato isso na tese, mas dentro de uma perspectiva musical, né? Que seria justamente esse elemento de escolha estética, no entorno do sentimento de pertencimento e latinidade. Então, eu acho que todo esse agregado de coisas, né? Porque é uma coisa consciente. O artista, ele se reconhece com o outro, né? Então, quando a gente vai falar em produção artístico-cultural, ele parte dessa questão do reconhecimento. Então, essa construção identitária, e que eu venho tratar e que eu chamo de sonoridade fronteiriça, é justamente esse espaço, esse lugar de alteridade, de aceitação, de reconhecimento, né? De respeito pelo outro e da importância do outro na sua construção, que da mesma forma que é humana, é social, ela é artística e cultural, é musical, o artista, a cultura, ela está se construindo dessa maneira todo o tempo, né? Ela é viva, né? Então, acho que esses aspectos, eles são aspectos muito interessantes, assim, de se pensar, né? Dentro dessa perspectiva, assim, que ao mesmo tempo que a gente pode focar numa questão específica de uma expressividade artística, musical, ela se expande para um contexto muito maior, né? Que é a própria formação social das sociedades, das cidades, de como todo esse processo se desenvolve, né? E é importante a gente tomar essa consciência, né? Porque a gente não para que esse processo, que esse é o processo genuíno, entendeu? Essa é a cultura sem maquiagem mesmo. Aqui é uma perspectiva, é a cultura marginal, como se a gente fosse pensar, é a cultura sem maquiagem. É perceber a cultura por esse viés, né? E não por aquele viés, muitas vezes, que a gente, principalmente aqui no Sul, a gente tem um processo paralelo sendo construído, né? De uma invenção, né, professor? Não digo uma invenção, mas uma tentativa de construir um processo histórico de uma construção de uma sociedade que se baseia em elementos escolhidos e não realmente nesse processo todo histórico que foi se desenvolvendo, né? Então, o Sul, o Rio Grande do Sul, existe um debate muito grande, né, para se pensar sobre tudo isso, né? E que é diferente. Na Argentina e no Uruguai é visto de uma maneira bem diferente. A cultura paisana na Argentina e no Uruguai, ela tem muito mais força na perspectiva de ser pensada de uma forma nacional do que é o caso do Rio Grande do Sul, onde a gente tem uma tentativa, digamos assim, de uma construção histórica, de uma história, de uma cultura que se apoia em elementos que realmente não vão ao encontro do que realmente, de como a cultura se constrói realmente na realidade, né? Então, eu acho que esses são pontos, assim, que eu venho pensando muito tempo sobre isso, né? A gente vem discutindo isso, vem estudando, e eu venho tentando compreender isso claro que dentro da música, mas à medida que a gente busca, que eu tento compreender isso dentro da música, da prática que eu faço, a gente começa a criar essas conexões e perceber como isso se estrutura de uma maneira mais ampla, né? Perfeito, professor Gadiego. Eu tive uma pequena queda aqui. Aí me interrompa, professor, hein? Porque às vezes a gente... Não, por favor. Perfeito. Eu tive uma pequena queda aqui, perdi um pouco da explicação, mas consegui retomar. Mas perfeito. Eu acho que essa questão que você colocava antes, né, da ancestralidade, né, e trouxe aqui o Atahualpa, o professor Talgolin foi nosso professor, né, no programa, na UPF, e que tem esse conceito de fronteiridade, né, que explica muito bem, penso, essa nossa percepção, né, em relação à cultura. Aí eu queria destacar, assim, aos alunos, para ser um pouco didático também, em relação ao que praticamos aqui no Sul, né, que é a milonga, né? Você falava da ancestralidade indígena e africana, e a palavra milonga, né, ela tem
esse significado, né? Ela tem origem na língua africana, na língua banto, né? E ela significa palavras, né? É o plural da palavra mulonga e significa palavras. Então a gente percebe, né? Até mesmo no termo que utilizamos, né? Na nossa música, né? Que compõe muito da nossa identidade aqui no Sul, essa presença africana, assim como o blues, né? Na América do Norte, né? Para os afro-americanos, o Citarroça já colocava essa questão, né, dizendo que a milonga era o blues platino, né, o blues rioplatense, justamente porque é essa pluralidade, né, é essa mistura. Não existe uma cultura única, engessada. A cultura vai ser móvel, né, o tempo todo. Aí eu faço uma nova pergunta ao professor, não quero tomar muito o tempo, né, e logo nós podemos encerrar, mas qual seria a diferença entre uma cultura que podemos entender móvel, viva, né, que possui uma historicidade, que é essa cultura fronteiriça que possui, né, nesse sentido que o Taugolin coloca muito bem, essa fronteiridade, porque é uma cultura que trabalha, né, que detém essa alteridade, né. Antes aqui uma aluna argentina fazia esse comentário, né, colocava aqui no chat, né, em relação à escrita, ao portunhol, né, a essa mistura, né, a Norma Gutierrez aqui, que é também nossa aluna intercambista, né. Então a cultura tem essa mobilidade. Qual seria a diferença entre essa cultura móvel que a gente percebe na nossa identidade, na nossa música rioplatense, rio-grandense, e aquilo que muitos denominam como tradição, né? Como que nós podemos pensar essa diferença, professor Gadiel? Certo, professor. Eu só queria saber se o professor Mário, se eu conseguir realmente passar um pouquinho do que foi o que ele me questionou ali, se ele teria alguma questão para algum ponto para trazer, para colaborar nesse outro ponto que a gente discutiu e antes da gente passar para esse, professor Mário. Bem tranquilo, obrigado. Fui contemplado. O senhor tem uma ponderação sobre essa questão, porque eu achei interessante que o senhor colocou ali. Não sei se o senhor quer complementar de alguma maneira, com algum ponto. Não tem. Eu me senti contemplado, porque depois que você levantou uma outra parte interessante, que na própria Constituição, na subjetividade, na inter-relação, também intersubjetiva com os diferentes, né? Aquilo que muitos vão chamar da Constituição do Self, né? Mas isso seria um outro aspecto, outro momento da gente conversar de forma um pouco mais com um pouco mais de tempo, né? Mas fiquei satisfeito aí, bem tranquilo. Acho que não sei se o aluno que fez uma pergunta aqui em cima, deixa eu ver, o Fabrício, se está, não sei se Jeremias queres colocar essa pergunta para o professor também. Acho que eu acho que sim, pode sim, professor Mário. Eu estou com duas telas aqui e a minha conexão fica caindo. Então peço desculpas aos colegas, né, quando eu corto, mas pode colocar. Eu só não estou conseguindo visualizar a pergunta do Fabrício, professor Mário. Se o senhor puder fazer a leitura dela. Então, eu vou fazer a pergunta, a leitura, porque eu tenho ela presente aqui. O Fabrício pergunta sobre a cultura jovem que está sendo difundida hoje no país, né, de uso de substâncias ilícitas, e como é que isso é pensado para o futuro, quais seriam os desdobramentos para o futuro da sociedade como um todo dentro dessa ideia da difusão de uma cultura a partir do uso ou a própria base em substâncias ilícitas. Acho que é isso, essa centralidade aí e os desdobramentos da sociedade para a própria cultura desse processo em curso, né? E também agradecer aqui
as ponderações e as observações, comentários do Victor e da Miriam. Obrigado, parabéns pelas contribuições e comentários. Bom, eu acho que essa colocação do colega, ela vai... Eu vou poder falar um pouquinho dela nessa pergunta que o próprio professor Jeremias coloca, dessa perspectiva da tradição, ou em versus essa questão da cultura móvel, né? Dessa cultura que carrega uma verdade diferente, entendeu? Eu vou dizer assim, chamar de verdade, mas eu vou tentar explicar isso. Na realidade, é aquilo que eu falava antes, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem, e talvez aqui no Rio Grande do Sul seja um dos lugares onde a gente tem isso de uma maneira mais incisiva, que é o seguinte: a gente tem a ideia de uma construção, uma perspectiva cultural que esteja associada à ideia do tradicional, à ideia do estatal, à ideia dessa perspectiva. Se a gente fosse falar em história oficial e não oficial, digamos assim, uma coisa mais como antigamente a gente tem, e isso tem sido muito discutido, né? Muitos aspectos históricos vêm sendo discutidos ao longo do tempo, que é justamente essa ideia, por exemplo, no Sul, de uma perspectiva de construção cultural que está baseada muito mais na regra. Então, esse é o primeiro ponto. Cultura não tem regra. A cultura, você não prende ela dentro de uma caixinha e diz assim: isso você pode fazer, isso você não pode fazer. Entende? Então a gente tem uma questão muito associada. Eu vou falar da questão musical. A gente tem aqui no Sul, a gente teve a parte ali a partir da década de 50 em diante, a gente tem uma tentativa de construir um grupo, uma tradição, tratando-se de produção cultural, de produção musical, de um agrupamento de práticas que, entre aspas, a gente poderia chamar isso integra o que é a cultura gaúcha, digamos assim, tradicional gaúcha, né? Então, esse tipo de cultura, ele já tem um problema sério aí nesse conceito, porque na realidade é justamente isso. A partir do momento que você traça a ideia de cultura musical, de prática cultural, e você impõe determinadas limitações para aquela prática, você já é o primeiro grande problema que a gente vai ter quando vai discutir cultura, porque tu não tem como fazer isso com a cultura, né? Você não tem como dizer, ó, isso aqui pode, porque isso aqui não pode. Isso aqui, esse acento na música aqui, esse acento é característico da música gaúcha, esse acento aqui não é. Então a gente teve uma tentativa de se fazer isso, né, dentro da perspectiva do tradicionalismo na música, né? E que ele vai gerar todo um desdobramento dentro de uma prática social aqui no Sul, mas em paralelo a isso a gente tem uma outra perspectiva que está muito mais associada à cultura paisana mesmo, à cultura que, se a gente fosse pensar no processo inicial de formação social no Rio Grande do Sul, a gente poderia dizer assim, o que estava acontecendo no palácio e o que estava acontecendo lá no interior da fazenda. São dois paralelos de prática de construção cultural que se movem juntos aqui no Sul. Então, existe uma perspectiva cultural no Rio Grande do Sul que está muito mais associada a essa perspectiva palaciana, digamos assim, né? E do que realmente a gente pode chamar de uma perspectiva paisana, do que realmente estava acontecendo, de como isso estava acontecendo nos interiores, nas fazendas, em diferentes lugares no Rio Grande do Sul, né? E aí a gente vai ter muito essa questão
de que é nesse ambiente, longe da fiscalização estatal, longe do Estado, que a cultura realmente se constrói aqui no Sul. E aí que a gente vai trazer todo esse ambiente de troca, de influência, de colaboração, né? E de um desenvolvimento, digamos assim, de alguns gêneros, e que esses gêneros eles não conseguem ficar presos dentro de um escopo, né? De uma visão cultural, digamos assim, né, professor Jeremias? Então, quando a gente fala, por exemplo, assim, da milonga, que o professor fala que é um gênero musical, que é uma plataforma, a milonga ela não é simplesmente um gênero musical, a milonga ela é uma plataforma de expressividades. A milonga, ela é no Sul, a milonga, o que ela vai ser a milonga no Sul, né? Quando o Atahualpa faz da milonga a base, praticamente, das suas composições, uma grande parte das suas composições, vem a partir dessa perspectiva da milonga, é porque ela traz, para ele, a milonga é uma plataforma, é um lugar onde ele pode se expressar e vivenciar aquilo que ele vive nesse ambiente que está fora do contexto do tradicional, né, professor? Dentro do contexto do tradicionalismo, da visão palaciana da coisa, né? Então, eu acho que... Até porque a milonga a milonga vem da periferia, né, professor Gadiego? Exato. Então, eu acho que assim, tem sempre muito que pensar que a cultura, por isso que eu digo, porque eu gosto muito de falar em cultura marginal. A cultura marginal não é uma cultura porque ela está fazendo alguma coisa errada, transgressor no sentido de... Não, a cultura marginal porque ela vai retratar, a perspectiva da cultura marginal, ela retrata o que é sem aquela maquiagem, entende? Então ela está muito mais focada na verdade do que realmente de como são esses processos realmente em diferentes lugares, né? Então eu acho, e aí eu quero trazer para um outro ponto que eu acho que é fundamental quando a gente pensa em cultura viva, móvel, eu acho que alguns pontos ela não tem como se separar. Por exemplo, assim, não existe como você fazer cultura, você fazer música, você fazer arte sem ter uma perspectiva de humanidade, de relacionamento, de diálogo, de compreensão do outro. Então, assim, eu acho que se a gente pensar esse como um ponto, um aspecto fundamental, assim, sabe? Como se isso fosse um balizador, sabe? Para a gente entender realmente para que lado essa cultura, se essa cultura, o que ela é? A cultura é uma cultura genuína que se baseia em aspectos históricos, identitários, de ancestralidade, de uma verdade num processo de construção, ela tem que estar ligada a esses elementos, entendeu, professor? Ela vai ter que, ou seja, como que você vai fazer arte se você não tem sensibilidade para perceber o outro, para respeitar o outro, para ouvir o outro, né? Se a sua visão é de preconceito, é de ódio, é de conflito nesse sentido, como que você vai conseguir agregar alguma coisa? Cultura é isso, é troca, né? É diálogo, é aceitação, é respeito. É nesse ambiente que se constrói, porque é uma verdade muito forte. E se a gente for pegar as culturas ancestrais, você vai perceber em que ambiente isso se constrói realmente. É um ambiente de desenvolvimento muito profundo. Não é uma coisa superficial, né? E acho que são esses pontos de profundidade realmente que permanecem e que vão vão formando alicerces, né? Vão alicerçando o caminho para que isso vá evoluindo, vá caminhando para algum lugar. Se a gente pensar lá atrás, quando o Atahualpa começa a ter consciência disso, porque o Atahualpa ele se conscientizou disso realmente, né? Ele é um artista que tem consciência que aquilo que ele está fazendo naquele momento não teria como ele fazer sem essa perspectiva da ancestralidade, do indígena, da influência dessa cultura
a produção daquela música, né? E claro que juntamente com isso ele fala muito, né? Como que o ambiente contribui com esse processo, né? Então é todo um emaranhado de situações, né? De situações e de acontecimentos, melhor dizendo, que vão colaborar para essa construção. E eu acho que é justamente isso, é uma coisa genuína, né? Essa coisa genuína, acho que quando a gente pensa em cultura, a gente tem que avaliar toda essa questão aí, sabe? Aí é uma coisa assim, é longe do juízo de valor, se é bom ou ruim, né? Cultura não tem nada a ver com bom ou ruim, porque o bom e o ruim é uma perspectiva que tu tem a partir da tua construção, né? De você enquanto sujeito, como é que é a tua perspectiva? Como é que você compreende aquilo, né? Entende? Mas então eu acho que independente do gosto, que é uma outra coisa, é importante que a gente reflita sobre esses aspectos, né? Esses elementos. Acho que isso é fundamental para entender essa ideia de cultura realmente móvel, mais viva, orgânica. Eu gosto da palavra orgânica, né? E de um outro processo, né, que existe aí, que a gente está muito mais associado a convencionamentos, né, e que aqui no Sul a gente tem muito isso com o tradicionalismo. O tradicionalismo é convenção, né? A engessar, então, né? É um conjunto de situações pensadas e estruturadas para ser daquela maneira, né? Só que aí a gente Politicamente, né? já parte Inclusive. de um erro grave, né? Que não existe como você engessar a cultura. Se você fizer isso, tá transformando isso numa outra coisa, né? Mas não em cultura, né? E existem muitos músicos, né, aqui no Rio Grande do Sul que partem dessa concepção regional, né, como o professor citou o Atahualpa, mas também tem, né, uma mentalidade aberta, né, ou seja, essa digamos assim, essa fronteira expandida. E nós falávamos, né, antes, trocávamos uma ideia durante a semana do próprio Vitor Ramil, né, que também faz milongas, compõe as milongas, tem uma obra, né, muito voltada para esse espaço regional aqui, mas também tem que olha para o mundo, né, que tem essa percepção, né, o próprio Pelibado lá, uma obra né, que narra o Borges, né, está musicando Borges, mas ele traz lá um termo da Hungria, né, para a obra e outros elementos, né? Eu penso assim, né? O Vitor, a gente tem muitos exemplos, né, de artistas, porque eu acho, e aí tem uma coisa importante para a gente colocar, que é o seguinte, né? O Vitor Ramil, ele fala muito que ele não se identificava com aquela produção musical que está mais associada ao tradicionalismo, porque ele não se compreendia, aquilo não era a identidade dele. Não era a identidade dele. Ao mesmo tempo, ele não era um músico carioca fazendo bossa nova, ou seja, a identidade, e aí tem uma coisa importante para a gente refletir sobre identidade, né? Identidade é algo que está presente dentro de você, está inserido no seu sujeito, no seu eu, independente de você querer ou não. Mas aquilo ali está. Né? Então, quando a gente pensa isso em música, em cultura, né? Isso é uma coisa importante de se refletir. Então, o Ramil, ele se sentia meio que deslocado de todas as maneiras, né? Porque se ele não conseguia se enquadrar dentro do que é o tradicionalismo no Rio Grande do Sul, mas ao mesmo tempo ele não era um músico com um sotaque que não era esse sotaque aqui do Sul, né? Então, esse sotaque fronteiriço, no centro do país, né? Porque é isso, identidade e cultura é uma construção que vai impregnar você, né? O teu sujeito, o teu eu, essa sociedade, esse ambiente. Então é uma coisa que está, independente de qualquer coisa, está. E qual que é a grande descoberta do Vitor Ramil? É como ele encontra um caminho dele para ter a autenticidade dele, né? Conseguir passar a verdade. Aí eu volto naquele assunto que a gente estava falando lá atrás. Se não tem
se não tem essa verdade, essa coisa orgânica realmente de ser, não vai ser natural. E aí não é cultura. Aí pode ser um produto do mercado, qualquer outra coisa, mas isso aí não tem nada a ver com cultura, não tem nada a ver com uma perspectiva artística de fazer, né? Do fazer, né? Então eu acho que o Victor Ramil ele encontra esse caminho, assim como o Drexler encontra esse caminho. Perfeito. A gente vai poder citar inúmeros artistas que tem isso. E aí quando eu falo que essa Fito Paz, né? Que essa música fronteiriça, ou que essa fronteira musical, ela é um lugar onde muita gente se encontra, a gente pode... Aí um exemplo, entendeu? O Ramil, Drexler e o punk. Então, é atemporal mesmo, entendeu? Independe do tempo. O nosso tempo, eu posso criar uma conexão identitária com um artista que ele já passou há muito tempo, entendeu? Mas é porque são parâmetros de construção, de perspectiva que se encontram, entende? Então, acho que isso é importante quando a gente fala... Quando eu penso em música fronteiriça dentro desse contexto, eu penso justamente nisso, num conjunto de elementos identitários que são compartilhados para além de uma ideia de fronteira política. Ou seja, acabou a perspectiva de separação, né? Mas a gente entra com um outro patamar onde a ideia é unidade, né? É relacionamento, né? Claro que esse relacionamento não vai ser sempre lindo, bonito, ameno, não. É aí que a gente, quando a gente pensa nessa questão de fronteira, é isso, né? Ela tem momentos de conflito, mas isso faz parte do relacionamento, né? Das relações. Isso. Né? A fronteira, esse espaço, né, de relação, operação e tensão ao mesmo tempo, né? A Norma, Diego, que é uma intercambista, ela colocou que ela citou, né, o Caetano Veloso, a Gal Costa, né, e aí eu confesso aqui a vocês, né, aos alunos, né, aos colegas professores, eu justamente, né, como a gente vai amadurecendo e a gente vai aprendendo, e eu penso que muitos, né, eu tenho muitos colegas, muitos amigos que também dividiram essa angústia comigo na música, né? O que eu posso ouvir, né? O que é meu, de fato, e justamente, né? Eu como um indivíduo nascido em Uruguaiana, né? Vivi a minha infância por muito ouvindo as milongas, indo à Califórnia, etc. Já conversei algumas vezes com o próprio Comar Duarte sobre essa questão há um tempo atrás, um largo tempo atrás, mas assim, eu tinha dificuldades em ouvir Caetano Veloso, por exemplo, né? Eu achava que era algo assim muito distante daquela minha realidade e ao mesmo tempo eu tinha uma certa inquietação, justamente o que o colega Diego coloca, com essa cultura, com esse rótulo, né, que eu deveria seguir por ser ali da região, da fronteira e, né, e assim, ter amigos que, certo, que eram muito ortodoxos, digamos assim, né, em relação à música, né, e eu fui me distanciando disso, fui buscando outras coisas, mas de fato o que quebrou de vez, assim, com tudo e abriu essa minha possibilidade de compreensão em relação a essa minha identidade musical, digamos assim, foi justamente quando eu ouvi o Drexler tocando, né, inserindo alguns sambas na música dele, sincretismo, abertura, o movimento da cultura, o próprio Kevin Johansen, né, gravando também com músicos, com artistas, né, brasileiros, né. Quando eu ouvi aquele álbum do Caetano, então, tocando clássicos, né, da música latino-americana, né, tocando Fito Paz, por exemplo. Depois, mais tarde, o Fito gravando um samba do Caetano e do Gil, né. Então, ou seja, esse universo, eu também sempre
estive mais próximo da música, inclusive na minha adolescência, mais próximo do rock argentino, né, em função das rádios ali, enfim. Então eu sempre tive essa proximidade, né, mais forte com a Argentina, com o Uruguai, mas é interessante como eu achava também que aquele mundo mais brasileiro, digamos assim, não era para mim. E aí o próprio, voltando ao Borges, né, o próprio Borges dizia que os argentinos tinham direito a Shakespeare, ou seja, nós temos direito à cultura livremente, né? E isso eu acho que é orgânico, né, professor Gadiego, no sentido que você coloca, e com o amadurecimento, com a academia, né, com todas essas discussões, com esses colegas, né, maravilhosos que tenho e posso aprender muito com o professor Gadiego, como você vai abrindo horizontes e percebendo de fato que a cultura ela é móvel e nesse sentido eu colocava antes, ela se diferencia da tradição, né? A tradição é imposta por decreto muitas vezes, né? Por isso pode ser um projeto político, um projeto de grupos, né? E a cultura não, a cultura é popular, né? Por isso citava a própria milonga, né? A milonga, sabemos, né, surge nas periferias, né? Nas cidades, inclusive, né? Buenos Aires, Montevidéu, e depois ela vai ser cantada também, tematizada com questões do campo, né? Para a gente perceber também toda essa mobilidade, inclusive das próprias narrativas, né? Então eu queria assim dar esse depoimento, porque de fato é um processo que a gente faz interno, é uma briga. Eu acho que todos nós passamos por isso quando entramos na academia, né? Também, ou pelo menos comigo foi muito forte. É uma desconstrução e uma construção ao mesmo tempo. E eu acho que nós aqui na região do Prata também nós estamos num lugar histórico de relação, de tensão com a cultura do Brasil, que, enfim, o Brasil é um grande, né, centro de cultura, né, popular, e, ao mesmo tempo, nós olhamos para o Rio da Prata. Né? Então, eu penso que nós temos essa oportunidade, né, de vivenciarmos essa complexidade e essa busca por compreender a nossa identidade. E eu acho que isso reflete muito na música. Né? Eu acho que a música é um fio desencapado, eu acho, assim, né, por onde toda essa complexidade aí ela perpassa. Né? Se o professor Gadiego me permite, tem uma pergunta da Tauana. Eu acho que o professor pode falar, Tauana. Boa noite. Boa noite, gente. Eu gostaria de fazer assim, ó, uma contribuição. Assim. Em algum momento da aula foi falado que a cultura ela é um hibridismo. O hibridismo ela seria uma mistura. Então, já que a gente vai estar misturado, em algum momento nós enfrentamos os nossos preconceitos. E o preconceito ele vai refletir uma ideia, uma interpretação dentro de uma cultura de ideias que vão circular numa sociedade. Portanto, existe assim várias pessoas dentro de uma cultura que elas vão ter aquele mesmo preconceito. Então, se eu superar um preconceito, eu vou estar mudando uma ideia, eu vou estar mudando a cultura. Seria possível afirmar por ter várias pessoas com aquele mesmo preconceito que ele é subjetivo? Tá. Eu vou tentar responder, Tauana. Na realidade, assim, acho que tem uma questão que eu também vi numa outra pergunta ali, ó. Uma coisa é práticas, entende? Que ocorrem dentro das sociedades em determinados momentos, entende? Então, por exemplo, vou citar exemplos. Racismo. Racismo é uma prática que em alguns momentos se acentua mais, menos. É uma construção, são práticas, mas isso não necessariamente é uma cultura, entende? Cultura é uma coisa muito mais ampla e que ela se baseia em aspectos que, por exemplo, imbricamento, né? Que é essa questão, esse termo imbricamento. Cultura
para existir cultura, é preciso existir esse envolvimento social em longos períodos. A cultura ela não é construída de hoje para amanhã, né? Em alguns anos. Quando a gente pensa na questão, na perspectiva cultural, a gente sempre vai pensar numa construção realmente centenária, né? De muito tempo, né? Então, o primeiro ponto é refletir nessa questão assim, práticas, o que são práticas, né? Que ocorrem nas sociedades. E o que é cultura? Cultura é uma coisa muito mais ampla, que é construída ao longo do tempo, né? E a cultura, sim, ela vai se modificando, mas ela não, a cultura, ela sempre vai ter traços, né? Que permanecem, entende? Ela pode ir caminhando para um lugar ou para outro lugar, mas ela sempre vai manter alguns fundamentos, digamos, né, em determinado lugar. Se a gente pegar a cultura indiana, por exemplo, a cultura asiática, ela é milenar, né? Então, por mais que a gente tenha passado diferentes processos, a gente vai identificar aspectos, né, fundamentos que ao longo de todo esse tempo constituam a cultura daquele determinado lugar. Então, esse acho que é o ponto, porque eu vi também numa outra pergunta essa questão que é importante, são práticas das sociedades. Então, a gente vai, por exemplo, a gente vai encontrar sociedades diferentes em níveis de perspectiva diferentes. E aí, só para contextualizar com a outra pergunta, onde daqui um pouco a gente tem alguns países que têm a liberação por exemplo, do uso de determinada substância que em outro país não tem, entende? Então, isso ainda não dá para chamar isso de cultura, entende? São práticas que vão sendo adotadas e que vão sendo, na minha percepção, se o professor Jeremias, de repente, tem alguma outra contribuição de outra maneira, mas nesse sentido eu penso que é isso, prática e cultura como uma coisa muito mais ampla, né? E eu penso o seguinte, né? Que eu acho que é importante a gente refletir nas Américas, por exemplo, a América do Norte, América Central, América do Sul. A América, ela foi colonizada, ela foi construída dentro de uma perspectiva, né, de desvalorização de uma cultura em relação a outra cultura, né? Isso é fato. A gente sabe todo o processo que se vem tentando enfrentar, que é o problema do racismo. O problema do racismo ele é milenar, né? Uhum. Ocorre de diferentes maneiras, ou seja, que é esse preconceito é quando um determinado grupo se considera superior a outro grupo, né? Então, ou seja, esse grupo ele tem menos valor. E a gente na América, a gente construiu foi construído essa perspectiva tanto para a questão indígena como para a questão africana. Então, veja bem, pensa no índio e o que vem à cabeça das pessoas, entende? Então, eu acho que são questões assim para a gente enfrentar, para a gente refletir e para entender a importância que eu acho assim para tornar uma coisa mais palpável, mais próximo da gente. Eu acho que a gente tem que entender a cultura como uma coisa assim. A cultura ela é livre de preconceito. A cultura é relacionamento, ela é contribuição. Por mais que em alguns momentos haja conflito, ela é sempre soma-se. A cultura nunca separa, ela sempre agrega, né? Então, quando a gente pensa nesses aspectos assim, é importante a gente ter isso claro na mente da gente quando a gente vai expor um pensamento, quando a gente vai expor um juízo de valor sobre algo, né, professor? Então, acho que isso é importante de a gente ir desconstruindo algumas questões que elas vão sendo difundidas ao longo do tempo, e a gente tem muito isso aqui no Sul, né? A gente tem um processo histórico que precisa ser enfrentado, né, em relação a isso, né? E para que a gente realmente consiga dar valor, para a gente se entender como sociedade e evoluir, a gente precisa reconhecer a importância, né, de todos no processo. E eu sempre digo assim, eu falo isso pela música, porque como a cultura indígena foi negligenciada na música sul-americana, entende? Como que
a gente fala em música gaúcha, a gente fala na contribuição europeia, mas a gente não para pensar o quanto a cultura indígena, essa cultura foi importante para essa formação. E é aí que eu quero dizer, não é a formação só cultural musical, a cultura indígena está presente na nossa vida no dia a dia, na construção da sociedade, da nossa sociedade, entende? Então, acho que essas questões... E o mesmo eu digo para a questão da cultura africana, entende? E é aí que eu volto a dizer, não é uma coisa que... Não é um juízo que você diz assim, não, eu quero aceitar isso, eu não quero. Não interessa se você quer ou não. Isso faz parte e pronto, entendeu? Isso é. Então, a cultura, ela é por causa disso. Ela independe do teu juízo de valor, daquilo que você acha, deixa de achar, né? Mas ela é um processo, é uma coisa que ela é construída e que o que precisa ser feito? É preciso ser reconhecido. O que cada espectro, o que cada grupo social, ou seja, quando a gente fala a importância do escravo africano quando veio para as Américas, a importância, o indígena que já estava aqui, qual foi a contribuição dele? Eu acho que é importante a gente perceber isso, pensar isso, não só para a questão da música, para a construção cultural, mas para a nossa vida social como um todo, né? Então, acho que são questões importantes para refletir. E isso vocês vão perceber isso quando vocês pensarem nisso. Isso vai ser importante para vocês refletirem e serem mais críticos e ter uma postura mais crítica nas suas opções do dia a dia. E às vezes a gente vai perceber que são pequenas ações no nosso dia a dia que às vezes a gente está fazendo aquilo no automático. Às vezes tu nem está refletindo, né? Às vezes tu tem um determinado posicionamento, um pensamento sobre algo, mas que você nunca parou para refletir, tentar compreender aquilo. Será que é isso mesmo? Será que o indígena ele é um vagabundo, simplesmente? É um cara que não quer trabalhar? É alguém que é escória social, que tem pouca importância? Será que é só isso? A mesma coisa, a gente vai tratar da questão africana. São questões para a gente refletir, porque isso vai fazer com que a gente realmente cresça naquilo que eu volto a falar aqui, que é uma questão humanística, né? A gente precisa pensar nessa construção humana, né? Acho que é isso que vai... Não é só a formação técnica, não é só ser um grande advogado, um grande músico, um grande historiador. É como que eu lido com tudo isso, como que toda essa construção desse conhecimento me ajuda e me torna, a partir também dessa consciência que eu tenho, para realmente ser um sujeito pleno, né? E realmente alguém que possa fazer a diferença de alguma forma hoje em dia, né, professor? Eu acho que a gente precisa disso, não é qualidade, é criticidade, né? É deixar um pouquinho de lado, de às vezes pensar, de só seguir a onda, né? Mas conseguir ter esse tipo de perspectiva, né? Esse afastamento, né? Por vezes, eu acho que então a cultura ela é importante para isso, porque a cultura ela coloca o sujeito para refletir, né? Cultura, arte, é reflexão, ela é você pensar sobre si mesmo, né? Sobre as suas práticas, né? Tentar aprender, né? Dentro desse processo todo, né? Não sei se eu respondi a pergunta da colega, mas tentando expandir essa ideia, né? Que eu acho que tem um pouco muito disso, né? Cultura X ou prática X, né, professor? Eu não sei. Então, compreender principalmente essa diferença de conceito, do que realmente cultura na palavra, cultura, o que ela representa dentro do contexto das sociedades e o que é uma prática, né? Uma prática que pode ter alguns momentos mais ênfase, outros momentos menos, enfim. Perfeito, professor Gadiego. A nossa aluna Tauana está colocando aqui no chat que sim, que o senhor respondeu e construiu uma maravilhosa reflexão, né? E de fato, né, eu acredito nisso também. Eu penso que a cultura é esse movimento justamente, né, que vai buscar, né, fazer frente ao preconceito, né? É nesse sentido.
E aí, enquanto o professor falava, novamente eu lembrava, né, lá do blues, né, das letras, né, pegando o exemplo do próprio racismo, o samba, né, no Brasil, algumas milongas, né, que denotam também isso, no próprio disco do Ramil, né, Dele Bab, aquela música que ele gravou com o Caetano, né. Então é justamente essa a questão. Eu acho que a cultura nesse sentido muito mais ela serve para causar uma reflexão, e eu estou pegando aqui o exemplo da música, né, a fim da gente da gente buscar uma humanização, né, dentro dessa perspectiva. Eu pergunto. Professor, só nesse sentido Sim, que tu sim. colocas, eu acho que é importante a gente ter essa consciência que cultura ela só se constrói com base nas relações, né? Isso. Então, quando a gente fala em hibridismo, imbricamento, e quando a gente fala isso, são questões que vão muito além da intenção de alguns grupos sociais. Ela acontece que esses grupos sociais querendo ou não, entende? Então, eu acho que é importante sem rótulos, né? Sem rótulos, né? Que é um processo construtivo a todo momento, vivo a todo momento, né? Então ele se reinventa, se transforma, né? E isso vai fazer parte do que são. Se a gente pode pensar a cultura de forma macro e micro, se a gente pensar de forma mais isso aí, ela provoca reflexão, mas ao mesmo tempo ela está presente no que é uma prática de uma sociedade, de um grupo social, né? Ela integra o que a gente pode chamar de identidade, então é uma série de desdobramentos, né, que a gente pode discutir sobre isso, né? Perfeito. Eu vou perguntar, professor Gadiego, aqui se mais algum aluno tem perguntas. Eu acho que mais alguém havia levantado a mão, ou se o professor Mário também tem mais algum questionamento ao professor Gadiego. Da minha parte, não. Quem havia levantado a mão foi o Victor. Não sei se ele está aqui, se ele gostaria de formular a sua pergunta. O Victor. Sim, eu havia levantado a minha mão, sim. Por gentileza. Ia só indagar na questão se uma cultura, se uma população tem como identidade essa questão que foi levantada, por exemplo, do preconceito racial. Por exemplo, se a gente consegue olhar para os Estados Unidos e ver que, de forma geral, o preconceito é muito forte e pode ser tido como uma identidade, ainda que triste, mas de uma determinada sociedade. Se fato ou não que os Estados Unidos apresenta isso, numa determinada sociedade X, por exemplo, onde isso acontece de fato, faz parte da cultura esse preconceito, e aí a questão que a Tauana levantou sobre quebrar isso, ainda que forma pequena, é se levantar contra a cultura de uma forma singular? Bom, eu acho que a questão, a cultura do preconceito, do racismo, ela é cultural mesmo, né? Porque justamente isso que, entre alguns pontos de reflexão, é aquilo que a gente estava falando, é um processo muito longo, né? Que vem se estendendo e que começa a fazer parte realmente de uma sociedade, né? Então, nesse ponto, sim, eu acho que essa questão, assim, desses processos, e é como eu digo, como a cultura é móvel, isso não significa que é uma realidade que ela vai permanecer sempre nos Estados Unidos ou em diferentes, né? Mas o seguinte, mas aí entra um papel importante, né? Dessas próprias sociedades de criar possibilidades de enfrentamento dessas situações, mas nunca vai ser pelo conflito que você vai resolver isso, né? Você vai ter que criar mecanismos de reflexão, de educação, para ir realmente desconstruindo essa questão, porque o que se a gente for pensar na base do racismo, a base do racismo, ela tem uma compreensão, né, de que determinado grupo social é melhor, está no nível superior do que o outro, né? Nesse caso aí, por exemplo, da questão do escravo. Então, a perspectiva, né, no meu entender, é isso. Nos Estados Unidos existe essa ideia ainda, né, de que o branco ele se encontra num patamar superior, né? E isso veio sendo trazido ao longo do tempo, desde quando a gente tem a Guerra Civil nos Estados Unidos, onde existem as lutas lá
entre o sul dos Estados Unidos, que é escravista, e o norte, que quer abolir a escravidão. Então, esse conflito ele não foi resolvido ainda daquela maneira, né? Naquele momento, ainda aquele conflito lá, ele ainda tem reflexos hoje na sociedade americana. Então, o que eu percebo assim? Eu percebo que eu acho que a sociedade americana ela não está conseguindo criar mecanismos para enfrentar esse problema de uma maneira mais efetiva, né? Então, eu acho que, o ponto não é se, vou me rebelar contra, não, o ponto é que a própria sociedade, os governos, eles precisam encontrar mecanismos para ir desconstruir isso. E aí entra um ponto, quando a gente começa a pensar que a gente está vivendo um momento hoje de isolacionismo e de o seguinte, e de a gente chegar no ponto do seguinte, eu não gosto do fulano porque ele usa amarelo, eu não gosto do outro fulano porque ele usa azul. Então, esse tipo de coisa que não pode ser tolerada na sociedade, porque cultura não é isso, cultura é aceitação dos diferentes, né? É as diferenças que vão se misturando e vão construindo alguma coisa, né? E então, eu também penso que tudo isso que está sendo pondo agora acerca da cultura fomenta um pensamento positivo. E até é difícil da gente olhar essas características negativas, porque quando a gente vai pensar acerca da música, a música ela é a expressão do povo. A cultura como identidade é aquilo que está intrínseco dentro de alguém. Então, eu penso, concordo plenamente com o senhor e o professor Jeremias colocou como sendo algo mais tradicional do que algo cultural. Então, eu penso que exatamente concordo muito bem com o que vocês estão pondo. E eu acho que minha dúvida foi sanada de forma muito, muito eficaz. Muito obrigado mesmo. De nada, Victor. Eu que agradeço aí pela pergunta. Então, acho que o ponto X da questão é que a gente precisa entender que a gente está no momento onde que a gente precisa de uma coisa básica. Eu posso não concordar com a ideia do outro, mas eu preciso respeitar o outro, eu preciso entender que eu tenho que conviver. E essa convivência ela pode ser positiva. As pessoas não precisam pensar igual, entende? Acho que esse é o ponto X, né, da discussão que pode ser levada para diferentes campos. A gente não precisa pensar igual, a gente precisa se respeitar, se compreender, um tentar aprender com o outro. Eu acho que esse é o ponto X da questão, né? A gente evoluiu tanto como sociedade, mas a gente está perdendo alguns conceitos fundamentais, né? Que é colocar o ódio na frente de coisas básicas, né? Que é o respeito, que é a aceitação, que é tentar compreender o outro, né? É aquilo que eu volto sempre nesse conceito aqui, né? A gente pensar que a gente precisa ser mais humano, né? A gente precisa ter essa perspectiva de humanidade, né? Humanidade é isso, é aceitação, é tolerância, né? É alteridade, esse lugar. A gente precisa construir essa perspectiva de alteridade, né? De relacionamento, né? Acho que são coisas que precisam ser que é maluco da gente pensar que a gente está vivendo um momento onde essas questões que deveriam servir, né, de aprendizado para a sociedade, para o mundo como um todo, a gente esteja que está debatendo coisas tão banais, né, de eu odiar o outro porque ele gosta de uma coisa diferente da minha. Não, eu tenho que respeitar o outro, tenho que entender o outro, Exatamente. tenho que saber que às vezes a perspectiva dele pode me trazer alguma coisa positiva que eu possa crescer e vice-versa. Esse ambiente, esse é o ambiente que faz todo mundo crescer, né? E que na perspectiva cultural é o que faz toda a diferença. Aí entra naquele ponto, né, professor? Aí a gente tem uma cultura viva, orgânica, né? E conectada, né, com todo esse processo histórico, ancestral, né? A gente consegue vislumbrar, né, isso de uma maneira muito mais palpável e muito mais verdadeira, digamos assim, né? Muito mais positiva realmente, né? No sentido de que isso só nos faz crescer, né? Em todos os aspectos, né? Nos faz nós como pessoas, as sociedades como um todo, né? E eu acho que é isso, cara. E esse é o tema, assim, por exemplo, aqui no Sul, que a gente vem, que eu pude descobrir muito isso sobre a música, né? Pensando nos gêneros musicais, pensando que essa questão
das fronteiras políticas, elas não comportam, né, o que é a produção artística cultural desses músicos, né? Isso. Então, uma coisa não exclui a outra. Eu posso ser um músico aqui fazendo milonga, como o Bebeto Alves fazia, né? E eu posso estar inserindo elementos do rock and roll no meio disso. Isso não me torna da música árabe, né? O Bebeto introduziu o saz, né? Também. Vejam bem, ó, o grande ponto é o seguinte: querer excluir o outro porque por simplesmente eu achar que aquilo eu não me identifico com aquilo, né? Não, eu tenho que respeitar, né? E acho que essa diversidade é aí que a gente consegue enriquecer todo o processo, né? Então, e acho que a gente vem tendo isso, né? A gente pensar hoje os artistas gaúchos aqui, por exemplo, vamos falar do Rio Grande do Sul. Olha os exemplos, Yamandu Costa, Luiz Carlos Borges foi um grande artista gaúcho, mas que dialogou com culturas do mundo todo, né? Exatamente. Então a gente tem inúmeros exemplos, né? Eu não preciso estar com a vestimenta na medida X para ser gaúcho, né? O que vai ser gaúcho é essa identidade, essa expressividade que eu trago comigo, né? E que faz parte de mim, é aquilo que o Ramil disse. Eu não toco um vaneirão que toca dentro do CTG, mas eu não sou menos gaúcho por causa disso, né? Mas ele é aí que está o lance, é você entender, respeitar o outro na sua especificidade, mas também buscar essa aceitação, esse respeito, né? Esse ambiente, eu acho que é alteridade, ambiente de alteridade. Eu acho que esse lugar... né? E eu lembrei, professor Gadiego, agora com a sua fala do próprio Sérgio Rojas, né? E a gente comentava também nessa semana, né? O professor Gadiego já fez parte de um projeto, né, com o Sérgio, nesse sentido também de ser um músico ali que não está preocupado, né, com esses estereótipos e vai tocar a milonga, e vai tocar o rock, né, e vai tocar a MPB, né, de uma maneira natural, né? Ou seja, é uma identidade verdadeira. Existe uma verdade, não é caricato, assim como os próprios exemplos, né, que nós estamos citando aqui, que o professor está trazendo, né? Viu, professor? Tem uma coisa assim que eu quero citar sobre o jazz, né? Que às vezes as pessoas, todo mundo, às vezes a gente ouve a palavra jazz, né? Uma coisa assim, às vezes para muitos é uma palavra incompreendida, né? O que é o jazz? Isso. O que é o jazz? O jazz é que música é? É uma música muito difícil, complexa. Só que aí eu vou resumir o que disse um grande artista de jazz norte-americano, chama Herbie Hancock, que foi um grande pianista norte-americano. Ele fala assim: o jazz não é sobre música, é sobre liberdade. Exatamente. É sobre as humanas. E por que eu digo desse? Tu pensa o jazz? O jazz ele vem quebrando regras e estereótipos desde que ele surgiu até hoje. Por quê? Porque é uma busca incessante pela liberdade, de ser livre, para se expressar, e que foi uma coisa que o negro sofreu muito com a escravidão. Então ele não tinha esse direito. Então a gente vê o que são esses reflexos, né? De como tudo isso está englobado numa coisa muito maior, né? Se engloba, às vezes. Exato. Começa a entender o contexto social, todo esse contexto mais amplo, começa a entender e o mesmo a gente pode dizer para a milonga. A milonga ela é o que a milonga ela é a expressão do sujeito que está no isolamento, nostálgico, que está naquele pampa isolado, sozinho. Ela é uma música que remete a uma planura, né? Isso. A um lugar. Se a gente for fazer um estudo, né? Musical e tentar traduzir isso em palavras, você vai ver que tem muitos elementos sonoros que representam elementos geográficos, né, de como todo esse processo funciona. Então a música, na realidade, ela é muito maior que a música, é uma expressão de um ser humano, de um sujeito, né? Exatamente. Tá querendo dizer algo sobre aquele momento que ele está vivendo ali, então é muito maior, né? A gente ouve uma milonga, diz uma música bonita, não, mas ela tem toda uma história, ela está dizendo algo sobre um povo, sobre uma sociedade, sobre um compositor, sobre um grupo de
de compositores. Então, acho que sempre vai ter essas inter-relações, né? Quando a gente pensa gênero, música, cultura, né? Então, eu acho que é muito disso, sabe? Nesse sentido, né, eu penso muito que essa música de fronteira, ela se apresenta, né, pegando o exemplo da milonga, a Norma aqui citou o tango, não? E eu penso que nesse sentido ela se apresenta muito como um horizonte, né? O Jacques Derrida, que foi um filósofo, né, franco-magrebino ali do pós-estruturalismo, né? Ele tem um pensamento que eu acho bem interessante. Ele dizia assim: como o próprio nome grego sugere, um horizonte é ao mesmo tempo uma abertura e um limite que define um infinito progresso de um período de espera, né? É um pensamento um pouco complexo, mas nesse sentido, né, eu vejo muito a milonga como esse horizonte, né? O professor Gadiego citou aí a nostalgia, essa introspecção, as milongas quase sempre são introspectivas, né? Então, como esse infinito progresso de um período de espera, é como se o milongueiro estivesse sempre nostálgico, né, ou esperando uma melhora, uma mudança, né, no futuro. Então eu tempo atrás escrevi sobre isso, né, num texto, um texto inclusive que eu escrevi para minha filha Amália quando ela nasceu, e esse texto está bem na minha frente aqui, por isso eu lembrei do Jacques Derrida e acabei citando aqui, porque me parece que é um pouco isso a partir do que o professor Gadiego coloca. E só mais duas questões rápidas. Nesse sentido também eu havia colocado aqui, respondendo a questão dos alunos do chat, mas só compartilhando essa ideia também com o professor Gadiego. Nesse sentido, nós vamos perceber que não existe uma clareza semântica para o próprio conceito de cultura, né? Como é amplo a gente discutir cultura, e nesse sentido que eu colocava antes, lá no início, né? Aqui no componente a gente tenta beber dos conceitos, né? Dessa fundamentação acadêmica, teórica, para a gente refletir sobre algo que está vivo, né? Que está no nosso dia a dia e que às vezes a gente não percebe, né? Então, quando a gente vem para a academia muitas vezes, né? E antes o professor Gadiego havia definido muito bem o papel aqui do nosso componente, né? Que é esse, né? Através dos conceitos, das leituras, dos estudos acadêmicos, a gente buscar se humanizar, né? Afinal de contas, a academia tem que ter esse objetivo, né? E mais do que nunca, esse nosso componente de cultura, sociedade e diversidade. Então, esse debate ele é muito enriquecedor nesse sentido, né? O professor Gadiego falava antes, muito bem, não adianta eu ser um bom administrador, um bom contador, um bom advogado, um bom enfermeiro, enfim, um bom historiador, um bom profissional, se antes de tudo não ser uma pessoa humana, né? Porque, afinal de contas, a gente vai lidar com pessoas, né? Então, nesse sentido, é muito importante esse nosso debate, essa nossa conversa, esse nosso diálogo. E eu queria também, e depois o professor Gadiego, se quiser comentar, pode comentar também um pouco dessa reflexão. Eu peço desculpas, eu acho que eu cortei o professor Gadiego, mas também a aluna Miriam, ela tem uma pergunta, está com a mão levantada. Então, eu vou passar aqui a palavra para a Miriam, e aí depois, na sequência, o professor Gadiego pode responder, enfim, pode continuar o raciocínio. Desculpa se eu cortei, professor, o seu raciocínio. Mas a Miriam pode falar aí. Está com a palavra. Tá, na verdade, fugindo um pouco da questão musical, né? Mas pensando em outro Perfeito. exemplo, da identidade cultural, né? Ele é algo amplo que abarca muitas questões diferentes, assim. E um exemplo é a disseminação dos modos alimentares, por exemplo, que a gente pensa que vai acabar com as práticas alimentares locais, mas não. Ele pode indicar uma dinâmica de relação entre a globalização e as culturas locais, por exemplo. Exato, não, concordo, expandindo
esse é o ponto, Miriam. Assim, a cultura ela nunca vai deixar de ser por incorporar elementos, entendeu? Por a base fundamental da cultura é isso, é o relacionamento, é a interação, né? Então esse é o ponto fundamental. Eu acho que é importante quando a gente pensa em cultura, a gente pensar sempre assim que ela sempre vai ser maior que as divisas, entende? Então quando a gente pensa cultura, tu sempre vai pensar ela como algo que se expande para além da fronteira, como divisão, a ideia de divisão, né? Nesse sentido. Mas como algo que é sempre maior, sabe? Que está sempre, que envolve essa perspectiva de pertencimento. Então, quando a gente pensa na América do Sul, né, a gente pensa muito nessa questão da latinidade. A latinidade ela é uma coisa presente, ela é um elemento presente para todos os países, né, latino-americanos. Existe um tempero, um elemento de latinidade que nos conecta com todos os outros países, né? Então é importante a gente pensar também a cultura nesses aspectos, sabe, de uma maneira mais em diferentes camadas, digamos assim, né? Então acho que é importante ter sempre isso em mente, né? Que a cultura de uma maneira ampla e orgânica, pensando ela de uma maneira viva, ela sempre vai trabalhar com essas interações, ela vai sempre se friccionar, ela vai sempre influenciar e ser influenciada. Então é sempre essa troca que vai existir, né? E isso é muito importante a gente ter isso sempre em mente, né? E que isso e nem que não vai ser por isso, no caso, que essa cultura ela vai perder com isso, né? Pelo contrário, ela sempre vai ganhar com isso. Ela sempre, toda interação promove o enriquecimento, digamos Enriquecimento. assim. Então, acho que é importante pensar dessa maneira, né professor? Perfeito, perfeito. Antes, professor Gadiego, a Norma havia citado o tango, né? E aí, pensando nessa relação, nesse enriquecimento, né? Eu lembrei novamente aqui da questão da milonga, né? O tango provavelmente não existiria sem a milonga e a milonga não existiria sem o tango, né? Então, uma discussão que não tem fim, né? Mas é justamente essa relação que enriquece, né? Até mesmo no campo da música, né? E a Norma, por favor, né, se quiser comentar, né, nos trazendo essa visão do outro lado do rio, né? Pode falar também, até seria prazeroso para a gente ouvir um pouco do espanhol. Fique à vontade, Norma. Exatamente, uma música melancólica, né? Norma, gostaria de falar alguma coisa? Não? A Norma comentou no chat aqui, né, música melancólica, mas fique à vontade, Norma, por favor, tá? Está em casa aqui, tá? Eu não sei se mais alunos têm perguntas. A Norma vai falar, ótimo, Norma. Pode falar com a palavra. Não, acho que está reconectando a Norma. Agora sim. Pode falar, Norma. Porque acá hay tormenta, hay anuncio de tormenta, se corta el internet. Perfecto. Pero bueno, primero agradecerle al doctor Gadiego y sí, esta relación que existe entre los dos, no países, sino entre la región, que nos lleva a pensar en todo lo que compone la cultura, ya sea pensando en la cultura, en las distintas formas de cultura como la que nosotros siempre estudiamos, que fue, digamos, era la cultura griega, la cultura romana, la cultura oriental, la cultura americana, la cultura anglosajona. Y esto de llevarlo a los distintos países
para poder encontrarnos en un lugar. Y la música es algo que nos une, nos unifica, y ahora nosotros tenemos influencia de la música oriental, influencia en la televisión con los anime, tenemos distintas miradas acerca de la cultura del otro. Y no habría que pensar en desvalorizar la cultura, sino por el contrario, asumir que esa cultura existe, respetarla y ver si se puede sacar de cada uno lo mejor, porque nosotros también influenciamos en el otro sin quererlo, con nuestros formatos. Yo pensaba en la comida y pensaba en el feijão, por ejemplo. El feijão, que es algo que para ustedes es una comida tradicional, para nosotros es importante ir a Brasil a comer feijão. Y acá también existe, pero es más rico allá, es más sabroso, es más gustoso en Brasil. Y creo que ese intercambio cultural nos alimenta más que nos separa. Exato. Exato. Gracias. Perfeito. Muito obrigado, Norma. Muitas graças. A Norma foi muito feliz, né, nas palavras. Perfeito. Que ela falou justamente isso, né? Acho que esse fundamento é muito importante, né, para a gente pensar o que nos une muito mais, né, do que aquilo que nos separa, né? O que nos agrega, o que nos faz, o que nos enriquece, né? E a gente tem, ao longo do tempo, a gente sempre existiu na sociedade o pensamento contrário, que sempre foi de limitação, né? Em muitos momentos, né? Então, acho que é importante que a gente desenvolva essa consciência de que nada que entre em contato, que de alguma maneira se relaciona, tudo agrega. E acho que esse é o ponto fundamental na perspectiva cultural, né? Por isso que essa questão de agregar, né? De assimilar, é isso que faz toda a diferença nesse processo todo, né? E de valorizar, né? Porque daí tem também essa questão de valorizar o que é do outro, né? Eu acho que esse ambiente mais humano é que a gente precisa adquirir essa consciência, ou cultivar essa consciência nesse ambiente, né? No ambiente da perspectiva cultural, das identidades. Eu acho que é muito importante esse tipo de mentalidade, né, Norma? Então, gostei bastante da tua fala aí. Muito obrigado. Nós estamos chegando, né, ao fim, né, da nossa aula. Normalmente a gente vai até às 21 horas, professor Gadiego. E desde já quero agradecer imensamente, tá, pelo aceite, né, do convite para falar com nós nessa noite. Eu não sei se o professor Mário tem mais alguma palavra. Não, na minha parte, bem tranquilo. Obrigado pela participação, professor Gadiego, e pela noite brilhante de muitas aprendizagens e interações, inclusive sob o ponto de vista das manifestações culturais, das possibilidades de intercâmbio, de mútuo conhecimento, de influência de um lado para o outro, e esse acento para o percurso da dinâmica da humanização via expressões ou manifestações de aspectos culturais. Então, acho que esse é a dimensão pertinente aí, e que o mundo do direito, da enfermagem, ciências contábeis e administração todas contribuem de alguma forma, que são ciências, todas elas nas áreas humanas, né? Então, obrigado pela gentileza da participação e da contribuição para o nosso percurso, nosso fazer acadêmico. Muito obrigado, professor. Foi uma honra estar com vocês aí. Fiquei muito feliz, assim, sabe? Muito feliz mesmo. E aprendi muito também, né? Acho que é sempre essa troca. Esse é o pensamento, né? Sempre a troca, né? Isso que é muito importante, né? Obrigado mesmo. Né, professor Jeremias?
Perfeito, é isso mesmo. Agradeço aos alunos também que participaram, que fizeram perguntas, né? Tivemos muitos alunos online hoje aqui no nosso componente. Obrigado mais uma vez também aos alunos intercambistas, a Norma, né, que também agradece aqui o professor Gadiego. É sempre bom ouvi-los também. E o professor Gadiego sintetizou muito bem, um aprendizado, é uma troca, né? Professor Mário também, agradeço, sempre digo, aprendemos muito juntos, né? Com essa troca, com esse diálogo, com essa discussão, né? Semanal que nós temos aqui, né? E, mais uma vez, agradecer o colega Gadiego, saudade dos nossos mates, dos nossos cafés, lá na UPF, né? E espero ansioso que o professor Gadiego possa se apresentar aqui em Santa Rosa, né? Espero que tudo dê certo e assim também, né, quando o professor Gadiego trazer o seu show aqui, né, o seu espetáculo, né, seja tocando as músicas de fronteiras, milongas, né, as músicas latinas, ou a MPB, né, ou o próprio jazz, né, sigam o professor Gadiego no Instagram, por favor, professor Gadiego, né, eu às vezes estou ali, né, chego muitas vezes das aulas na FEMA, na faculdade à noite, e fico ali olhando, né, o professor Gadiego tocar jazz, tocar baixo e MPB, enfim. Os meus alunos sabem, né, humildemente me esforço muito porque eu gosto de música, mas eu não sou um músico, né, o contrabaixo está aqui, mas eu nunca vou tocar baixo na frente do professor Gadiego, quero vê-lo tocar ao vivo, mas quando eu assisto, né, pelo Instagram, enfim, pelas redes sociais, é um deleite, enfim, é um prazer enorme, é uma música de altíssima qualidade. Então, eu quero dizer aqui que, além do conhecimento acadêmico, né, além dessa grande pessoa que tenho muito orgulho, né, de dizer que é meu amigo, parceiro, porque é uma pessoa humana, né, também um exímio músico, né, um exímio contrabaixista, né, um grande instrumentista aí, é uma honra aprender em todos os sentidos com o professor Gadiego, da parte, né, conceitual, da cultura e também ao vê-lo tocar contrabaixo, né? Então vamos, o professor Mário já confirmou presença aqui no show, né? Nós estaremos lá, com certeza. Professor Gadiego, agradeço de coração ao amigo, colega, tá, pela fala, e mais uma vez penso que sintetizou muito bem o objetivo aqui do nosso componente, que é humanizar, que é pensar na troca, no diálogo, que é desenvolver o respeito ao outro, a alteridade, né, que são assuntos que são bastante cotidianos, né, aqui no nosso componente, também através dos textos. Eu também coloquei aos alunos, tá, e rapidamente já vou devolver a palavra ao professor Gadiego para a gente finalizar, mas dizer aos alunos também que eu disponibilizei um artigo que o professor Gadiego escreveu, eu pude contribuir também em relação à milonga, né, a fim, né, de atender um pouco a curiosidade dos alunos também, de ler um pouco sobre a temática, e nós temos um fórum aqui no nosso componente, né, então, que estará valendo a presença da aula de hoje, tá? E os alunos poderão estar respondendo, então, pessoal, tá? Este fórum até a próxima sexta-feira, como é de costume, mas ali deixando, então, um comentário sobre a aula, certo? Ou sobre o texto, enfim, ou também colocando algum questionamento, alguma dúvida que vocês tenham, tá? Até porque, professor Gadiego, alguns alunos vão assistir a gravação depois, né? Vão assistir a aula depois, tá? Então, só explicando aqui, algumas perguntas ainda poderão ser colocadas lá no fórum, e se for alguma pergunta, enfim, especial ao professor Gadiego, também eu tomo a liberdade de enviar a pergunta ao professor durante a semana, tá? Certo? Muito obrigado, professor Gadiego. Passo a palavra, não sei se o senhor tem mais alguma colocação, e aí estaremos finalizando.
A primeira é que o professor Jeremias ele esconde o jogo, ele toca muito bem contrabaixo, né? Inclusive, na região aí, com o grupo dele, eu tô sabendo. Não, professor, eu quero agradecer o convite e é sempre muito bom poder discutir esse tema, né? Essas temáticas, né? E ter essa troca, né? Que é aquilo que eu comentava antes com o professor, que é a importância dessas trocas, da gente poder debater esses assuntos, né? E isso é uma coisa que enriquece a todos nós, com certeza, né? É algo que contribui para todos nós, né? De uma maneira muito positiva. E eu gostaria de deixar, para encerrar, agradecer também a todos os alunos dos diferentes cursos e obrigado pelas perguntas. Espero que realmente a gente possa ter sido produtivo de alguma maneira para todos vocês aí, né? E eu volto a citar, assim, gostaria muito de deixar essa recomendação aos alunos para que ouçam e conheçam um pouco mais desse artista que foi Atahualpa Yupanqui. Foi um artista que realmente acho que compreendeu na essência essa questão, essa perspectiva da cultura, da identidade sul-americana, da valorização da ancestralidade, da importância das culturas, né, para a construção de uma identidade realmente. Então acho que é importante, gostaria que vocês ouvissem esse artista, o Atahualpa Yupanqui, e eu vou encerrar com uma frase, né, um pequeno texto, melhor dizendo, do Atahualpa, que eu acho que é bem interessante, assim, que nos coloca assim um pouquinho para pensar. Gosto bastante. Bom, vamos lá, então, Atahualpa Yupanqui. É assim eu vou pelo mundo, sem idade e nem destino, no amparo do cosmos que caminha comigo. Amo a luz, amo o rio, o silêncio e as estrelas. E floresço em guitarras, porque já fui madeira. É isso, minha gente. Muito obrigado. Atahualpa Yupanqui. Perfeito. Muito obrigado a todos. Desejo um excelente final de semana e agradeço mais uma vez. Nos falamos, então. Obrigado, professor Mário, professor Gadiego, alunos. Boa noite e bom descanso a todos. Grande abraço. Tchau, tchau.